Vocês acreditam em milagres? Pois hoje eu vou mostrar para vocês aqui um dos maiores e impressionantes milagres que eu já vi em toda a minha história de vida. Pessoas que assinaram documentos seríssimos de uma instituição, porém já falecidos. Parece coisa de filme, mas é exatamente isso que aconteceu com a alteração de um estatuto de 2022, assinaturas de falecidos, cultos usados como fachada para decisão oculta, um jogo de poder, meus amigos, arquitetado nos bastidores, enquanto o povo segue sendo enganado. Estamos falando de uma igreja. Ah, mas cadê as provas? E se eu dissesse para você que tudo isso está documentado, registrado em cartório, carimbado, selado como verdade absoluta? Que há um plano muito bem montado na AD de Colombo, isso nós já sabemos. Tudo para manter um controle nas mãos de uma família, garantindo a essa família salários exorbitantes, privilégios, enquanto os que realmente sustentam essa estrutura toda da instituição mal recebem as migalhas. É sobre esse assunto que nós vamos falar hoje, inclusive dando uma bela resposta ao pastor que disse que o meu público é baixo, né? Você que envia denúncias são baixos. Decidi dessa vez mostrar quem é baixo nessa história. Vamos falar sobre dinheiro, poder, manipulação, tudo sobre um manto de fé de um homem calmo, sereno, porém transvestido de um verdadeiro coronelismo, transvestido de um ditador. Garanto a vocês que querem tantas provas, e importunando com provas. O pastor veio com uma falácia, não provou nada contra as provas que nós expomos aqui. E lembrando a você que eu não posso colocar números de documentos internos, porque eu posso arrumar complicações, assim como eu já arrumei vídeos que foram derrubados por esse motivo. Mas eu vou tentar colocar o máximo possível para vocês. Inclusive, salve esse vídeo, manda para quem você puder, baixe esse vídeo para não cair no esquecimento, porque hoje as máscaras vão cair. Então já deixe o seu like, seu comentário, se inscreva no canal, senta na sua poltrona, porque lá vem a realidade do que está acontecendo na AD Colombo. Primeiramente, para você entender o que está acontecendo, em 2022 foi alterado o estatuto, o qual aparece duas pessoas que já morreram, uma em 2019 e a outra em 2020, meus amigos. E o estatuto foi alterado em 2022 e essas pessoas assinaram, ajudaram, a aprovar o estatuto. Seria só um deslize? É uma pergunta que eu deixo para você e para o pastor. Seria só um descuido de alguém que resolveu se passar por essas duas pessoas? E a pergunta que eu faço, se tiveram duas pessoas que já não estão mais entre nós, a última faleceu em 2020, a outra em 2019, e assinaram o estatuto em 2022. Será que também, é uma pergunta, será que também não tem pessoas que não se fizeram presente e assinaram também? Se pessoas que já partiram dessa vida para outra assinaram, eu fico com as minhas dúvidas aqui, não sei vocês. Ah, mas dá detalhes dessas pessoas. Pois bem, primeira pessoa morta foi o Michael Strapasson, morta afogada em 2019, conforme comprova aí a foto. E os pais desse Michael são membros em uma filial da igreja. O outro que morreu, pasme vocês, eu não vou dar o nome, mas nem membro da igreja era. Provavelmente esse cara esteve em algum momento assinando alguma coisa e depois faleceu. E depois acabou, 2 anos depois, no caso, acabou aparecendo a assinatura dele no estatuto, 2022. Agora, pasme vocês, eu vou poupar os nomes, mas tem um outro pastor que começa a primeira letra C, era responsável pelo ensino da igreja, pediu carta e foi para outra Assembleia de Deus no dia 9/12 de 2020. Guarda essa data. Carta assinada
pelo próprio pastor aí, em 2020, 19/12/2020. E ele próprio fala que a assinatura para aprovação do estatuto está lá, assinatura dele, sendo que ele não estava mais na igreja, nem como membro faz parte, mas a assinatura ajudou a aprovar o estatuto de 2022. Esse assunto da aprovação do estatuto aqui, meus amigos, o senhor pastor que é advogado, ele não entrou em detalhes sobre isso no direito de resposta, né? Que foi uma vergonha. Mas enfim, já passou, agora ele precisa dar satisfação do que tem pela frente. Esse fato aqui, cara, caracteriza crime. Porque se você for analisar, o estatuto de 2022 foi feito no dia 27/2/2022, registrado em cartório, era um dia de domingo na sede. E a pergunta e a indagação de muitos fiéis é a questão de que como que eles podem fazer um estatuto em um domingo, em um campo com 54 templos, que ele encheu a boca para dizer que era centenas, que era dezenas, né, de congregações, 54 templos, inclusive até me mandaram aqui a indagação, né, 54 templos e o povo do campo, cadê as assinatura deles? Na verdade, nesse dia não foi coletada assinatura. Culto de domingo sem coleta de assinatura, o que dá a entender que supostamente forjaram as assinaturas pós ao culto. Lembrando que nesse culto de domingo aí, do dia 27/2/2022, nem falado sobre o estatuto foi. Como que o pastor vai explicar isso? E você que defende, como é que você explica essa situação? Para você que defende e não lembra, dia 27/2/2022, o pregador foi um tal de pastor Jackson, pastor que inclusive faz parte da diretoria da igreja, o mesmo, né, que tem a vida de luxo lá que a gente comentou no outro vídeo, que trabalha a favor do sistema que rege essa podridão dentro da AD Colombo. Lembrando ainda você que defende, né, eu até foi anotado aqui, ele pregou o Salmo 51. Você lembra desse culto? Se houve algum momento falado a respeito do estatuto? É aquela velha história, né? O malandro tenta fazer a coisa bem feita, mas esqueceram dos detalhes, principalmente relacionado à data, ao que ocorreu no dia. E detalhe, meus amigos, muita coisa errada está. Eu li o estatuto, tem muita coisa que não bate. Eu vou salientar algumas coisas para você. Porque se o dia que mudaram o estatuto foi um dia de domingo, né, o povo não ficou sabendo disso, pessoas mortas assinaram, pessoas que nem membros são assinaram, a igreja no campo não foi convocada. Olha só, para você entender que a coisa piora. Primeira coisa, venda do terreno de 760 metros quadrados, que no vídeo o pastor fala, inclusive, né, que era de uns 200 metros. 6.000 metros, aí vendemos um outro perto de 200 e poucos metros. Que baixaria, né? Onde está o dinheiro? O dinheiro está no caixa. Lembrando que ele fala que a convenção é só fraternal, mas no vídeo que ele de direito de resposta, ele deixa claro que eles são, os ministros são. Mas tem outros que também não são. Agora nós, particularmente, fisicamente, somos. E pior de tudo, ainda não proíbe ninguém, todo mundo tem liberdade, nunca proibiu ninguém de ter contato com a convenção. Aí tem áudio dele rolando na internet. Aí por fim falam que estamos desligados da CIADEP. Não, a nossa igreja, o nosso estatuto não tem vínculo com nenhuma convenção, nenhuma. Como tem outros aqui no Paraná, não vou dizer as cidades, mas tem outros que também não são. Agora nós, particularmente, fisicamente, somos credenciados, filiados na CIADEP. Nunca pedi para ninguém sair da CIADEP, nunca. E nunca pedi para ninguém sair da CIADEP, nunca. Bobagem disso. Convenção não é igreja, nós não precisamos de convenção. Convenção é uma associação de pastores. A Convenção do Paraná foi fundada em 62, a igreja em 1929. Né? E nós temos aqui pelo nosso estatuto liberdade para consagrar pastores e evangelistas, como moram também. E se Deus quiser, vamos marcar uma data assim, para consagrarmos aqui pastores e evangelistas. Né? Os dirigentes de congregação, que já tem um tempo maior, vai pastor, outro vai evangelista, e vamos fazer isso. Vocês acham que fica bom? Digam amém. Amém. Vamos fazendo isso. Então, amados,
Peço que cada um que às vezes surge algum boatinho para cá, um boatinho para lá, não vá atrás de boato. Você tem um pastor, ouça a voz do teu pastor. Se você vai atrás de convenção, coisa e tal, você está ouvindo outro pastor. Isso é divisão. Se você vai atrás de convenção, coisa e tal, você está ouvindo outro pastor. Isso é divisão. Isso é divisão. O outro pastor. Isso é divisão. Né? Não pode haver nenhuma reunião que eu não tenha eu convocado, senão é divisão, é rebelião. Né? Então esteja atento. Se alguém daqui for em alguma reunião, nós vamos procurar, e seja quem for vai perder o cargo, vai perder direção, vai entregar, porque e seja quem for vai perder o cargo, vai perder direção, vai entregar, porque e nunca pedi para ninguém sair da CIADEP, nunca. E nunca pedi para ninguém sair da CIADEP, nunca. E seja quem for vai perder o cargo, vai perder direção, vai entregar, porque não adianta estar comigo se não ouve a minha voz, se não segue a minha voz. Ele não fala que é proibido ir, mas quem for vai ter as consequências. E a pergunta, por que que a igreja deve à convenção? Será que esse é o motivo da igreja estar desligada, conforme ele fala no vídeo? A convenção do Estado do Paraná precisa averiguar isso aí, porque, pelo que dá a entender, a família se adonou dos patrimônios que eram, né, de direito da convenção. Eu sou contra a convenção, mas quando é patifaria assim, cara, alguma coisa precisa ser feito. Olha só. Outra coisa, lá no estatuto ele fala que se ele jubilar, assume o vice, pastor, dá o nome, né, de 78 anos. E aonde está o porém aqui, cara? Porque esse vice-presidente de 78 anos, ele pode vir renunciar a qualquer momento, dado a idade. E aí quem estará assumindo? Segundo o vice-presidente, que é o seu filho. O culpado desses assuntos ter chegado aqui nas nossas mãos e parado na internet. Ó, outra coisa, no estatuto também deixa bem claro que o pastor presidente, ele aí, continua com o cargo de presidente emérito campo. Fala que também no caso de jubilação, ele fica com o salário integral. E se no caso ele partir dessa vida para outra, está no estatuto, né? O estatuto fala que a esposa dele passa a ficar com o salário de 80% do salário dele. Ou seja, né, ele diz que não ganha 55 mil, mas a gente sabe que é por aí. Acaba ganhando 80% desse valor. Aí vocês tirem as conclusões de vocês. E o pior é que tem reclamações que a esposa dele nunca foi consagrada a nada, não tem título nenhum, a Assembleia de Deus não consagrou, né, esposa até agora. Mas enfim, é esposa, tem esse direito, está lá no estatuto. E uma coisa que ficou vaga no vídeo, resposta dele, é que ele não comprovou nada sobre as acusações dos altos salários que ele e a diretoria ganha. Simplesmente disse que era mentira e que vai queimar no inferno quem está mentindo e que são todos baixos. Em outras palavras, falou e não falou nada. Parecia uma criança perdida querendo justificar o injustificável. Entrou em contradição. Se você olhar o vídeo de novo, você vai ver que ele fala que ele não sabe, né? Inclusive ele falou, anotei aqui, que ele falou que a igreja não paga a mensalidade das netas, né, dos filhos do pastor lá, do filho dele, que mora num bairro de alto padrão, inclusive. Mas no final do vídeo, se você olhar o vídeo de novo, você vai ver, ele entra em contradição. Porque ele fala que a igreja é que paga os boletos das despesas deles. E as creches, e a das crianças, a escola, né? Pagos pela igreja. Mentira, zero. Os boletos, por uma questão de organização, a gente encaminha para o pastor Jacques para ele fazer o pagamento em dia e fazer o vale para nós. Nós desconta do salário do Rodrigo e um pouco que eu ajudo também, zero lançado no caixa da igreja, zero. Fique sabendo disso. E uma coisa eu vou dizer para vocês, que mesmo o salário, mesmo sendo descontado, aí tá errado, cara, misturar as coisas pessoais, porque se já ganha um salário é para dividir a vida financeira da igreja e da família pastoral. Se ganha um salário é para ser dividido. Por que vai todas as despesas pro caixa da igreja, a igreja paga, no final das contas, a igreja paga o salário depois, e aí fica a dúvida, o povo tem dúvida a respeito disso. Está totalmente errado, no meu ponto de vista, essa misturança. Eu me admiro, né, ser um pastor advogado e, no final das contas, uma administração precária.
que deixa dúvidas, levanta dúvidas diante do povo. Se ele ganha um salário, ele que pague através do seu salário a despesa dos filhos, porque daí não iriam questionar igual estão questionando. Outra coisa, mentiu também no vídeo dizendo que o filho dele, que foi vice, foi expulso e agora voltou, está na ativa de novo, cantando de galo ainda, né? Ele bateu na tecla dizendo que o filho, que é um absurdo, a mentira, né? Que o filho ganha mais do que os outros pastores. Ele bateu na tecla dizendo que o filho ganha igual os outros pastores. Rodrigo ganha 30 mil reais. Que isso? Rodrigo ganha igual aos outros pastores. Que isso? Rodrigo ganha igual aos outros pastores. Infelizmente, é mentira. Tem pastor que ganha 4 mil reais e tem dirigente de congregações aí que eles dão ajuda de custo vergonha de 200 reais. Você acredita que o filho dele ganha esse valor aí, meus amigos? Para ter um carro de quase 200 mil reais, 178 mil por ali, o valor do carro que ele... Inclusive ele diz que ele ajuda o filho a pagar. Será? Nós temos o direito da dúvida diante de tanta aberração acontecendo na AD Colombo. Enquanto os dirigentes de congregações, né, ganham 200 reais, a alta cúpula aí, nada na grana. E basta ver a realidade da vida cotidiana de cada um que você vai tirar as suas conclusões. Ele mentiu mais uma vez dizendo que o filho é igual aos outros. Mentira. Encerrando o vídeo, cara, para não ficar muito longo, eu encerro batendo na tecla. O estatuto feito aí no ano 2022 é uma verdadeira fraude. E vocês de Colombo abram o olho, porque agora, dia 25, né? Agora, dia 25, hoje é dia 22, dia 25/2 vai ter uma Assembleia Geral. E eu achei meio vago a convocação aí, porque ele fala ali que é prestação de conta e outros. E isso para mim soou vago. É normal colocar e outros? Sim. Fui pastor, sou filho de pastor, já fui convencional, eu sei como funciona, já fui secretário de igreja, eu sei como funciona. Mas que fica vago diante de tantos questionamentos e acusações que estão existindo, fica. Então você abra o teu olho nessa Assembleia Geral para o dia 25, porque essa do dia 22, do ano de 2022 aí, onde ele mudou o estatuto, tentando amarrar, atrelar a igreja ao seu poder, na tentativa de desfiliar a igreja, a instituição da convenção, esse estatuto é fraudulento, uma vergonha para o pastor presidente da AD Colombo. E eu gostaria que o pastor gravasse um outro vídeo e eu prometo que largo no meu canal antes do senhor largar nas suas redes sociais, mandar para fora do Brasil, que nem o senhor estava preocupado, que quando chegou o vídeo para mim, já estava o vídeo rodando na internet. Eu prometo que largarei na íntegra igual eu fiz com o último. E isso não é acusações falsas, mentiras, como o senhor falou no vídeo que nós estávamos levantando mentiras aqui, que é perseguição mentirosa, vergonhosa. Isso aqui é fato. Resumindo para vocês, meus amigos, não há nada mais lucrativo do que um discurso de santidade quando é combinado com a contabilidade. Estou sendo irônico, porque é bem claro a malandragem. Um presidente vitalício que se assegura em manter o controle, um vice de 78 anos pronto para ceder o lugar para o filho, em outras palavras, o trono para o filho, o herdeiro, e os salários que beiram um absurdo, enquanto os dirigentes locais aí não recebem um auxílio simbólico. Mas qualquer contestação pode ser respondida com um versículo bíblico, uma maldição, um juízo de Deus, um discurso inflamado como vocês são rebeldes, mantendo o rebanho sobre um jugo de medo e da submissão maligna. Eu digo para você de Assembleia de Deus de Colombo, se liberte disso, porque esse estatuto aqui parece muito mais um testamento onde o legado não é de fé, mas de verdadeiros privilégios, usando o seu dinheiro. Que Deus tenha misericórdia, né, principalmente de você que questiona, porque segundo a cartilha da liderança da AD Colombo aí, os escolhidos têm o direito de prosperar. E a pergunta é, quem são os escolhidos nessas alturas? Se você concorda comigo, comenta aí embaixo, ajuda a divulgar.
esse vídeo. E para você que quer provas e provas, me procura lá no Telegram que eu vou largar lá os arquivos, principalmente aqueles que a gente não pode largar no YouTube aqui. Me segue nas demais redes sociais e esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.